Fala galera, sejam bem-vindos. Só esperando o Pastor Jack aqui pra gente começar. Assim que ele entrar, a gente já manda bronca. Fala aí, bicho feio, né? Tá bom. Cadê tu, pecador? É bonito ser feio. Deus não dá tudo a gente, né, varão? Não, estamos no YouTube não, só aqui no Insta. Fala um oi pra mim, pastor. Pri Rangel. Oi, Pri. Deus abençoe. Rapaz, cadê esse Jack? Saludos da Holanda. Live internacional, né? E aí, Fala, pecador. como é que estamos, tio louco? Tô bom. Que loucura. Dei uma Tamo aí. baqueada. Acabei de chegar do barbeiro. Tá bonito, hein, meu? Dei uma baqueada, recebi uma notícia ruim. O que aconteceu, cara? Ah, bicho, esses pastor, né, velho? Tarado. Parece barata de esgoto, velho. O que aconteceu? Não pode falar aqui. Assim, eu não posso meter o louco porque envolve menor de idade, né? Mas o cara tá com igrejas grandes, cara, em Brasília, Goiânia e no Pará. Igreja com 1.000 membros, cara. Acredita? E eles Aí, não. o, Pode falar, ah, pode falar. Pode falar, pode falar. aí a mãe desconfiou, né? Levou a filha para fazer os exames, aí tá lá. Deu, né? Assim, ele não conseguiu romper a menina, mas as marcas estão lá, né? Ele tentou. Cara, que tristeza, velho. Que vontade de chorar, mano. E o complicado é que esses caras, eles. Antigamente, os adultérios dos televangelistas dos anos 80 eram com prostitutas, né? Tu sabe o Uhum. caso do Jimmy Swaggart, né? O outro Jim Baker. Esses caras, eles tocavam geral, eles metiam o louco, né? Só que eles faziam isso fora do rebanho, né? E agora os de hoje conseguem ser pior, né? Cara, Eles conseguem ser pior, né, cara? Porque antigamente os caras faziam isso, pelo menos eles cuidavam, entre aspas, bem entre aspas, o rebanho. Não, isso aqui eu não, né? Então, mas não, agora esses caras não, os de hoje eles querem acabar com tudo, né, cara? Então, parece que é bem o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, que o ser humano, o homem, ele é inventor de males, né? Por isso que a Bíblia não vai categorizar todos os males que o homem faz, porque o ser humano, ele é criador, assim como o Senhor é criador, a gente herdou isso de Deus, mas na queda a gente passou a usar isso para o mal. Então a gente fica inventando maneiras de ser mal, né, meu? Então parece que vai ver uma geração é pior. Por isso que nós precisamos, às vezes alguém vai dizer assim, bah, mas eu nunca vi uma pessoa pregar que nem tu, Jack, ou que nem tu, Anderson. Eu nunca vi. Mas é que talvez tu não viu também umas atitudes pecaminosas como essa, né, cara? Então é complicado mesmo, cara. É complicado, cara. Olha, envolve menor de idade, a gente que é pai. Cara, isso. Nossa, 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 nossa. Eu cheguei a ver um caso agora do Twitter. O Twitter ele libera mais, né?
Cara, eu vi um cara tentando abusar de uma menina, cara, e dois homens chegam e salvam a menina. Velho, e tu saber que hoje em dia isso tá nas igrejas aí, né? Como diz o pastor Luiz Saião, né? A igreja está de pé, está de pé há 2000 anos, apesar de tudo que os crentes fizeram contra a igreja está de pé. Né? Porque às vezes os maiores inimigos da igreja são esse pessoal aí, cara. Eles matam, eles roubam. Eu falei pro pessoal que nós subimos o púlpito domingo, eu disse, gente, como é que eu vou pregar? Vou pregar o que aqui para vocês? Um monte de visitante. Eu vou dizer para vocês que, o quê? O que eu vou falar para vocês? Entendeu? É que semana difícil, cara. Época difícil de ser pregador do evangelho, né? Como é que tu faz, Anderson, quando te perguntam? Tu é pastor, né? A gente vai nos lugares, cara. É complicado, cara. É terrível, né? É terrível. Tu fala que tu é Assim, sei pastor, lá. as pessoas já ficam assim contigo, né? Eu fui ver uma casa para me mudar aqui, a gente ia se mudar, e foi muito louco, cara. Eu falei, a mulher perguntou, eu disse, sou pastor. Cara, não deu 15 minutos, a mulher ligou, querendo me vender a casa. Eu ia alugar. E ela, não, eu vou te alugar a casa aí, tu paga 1 milhão e alguma coisa. Eu falei pra Thalita, tu nota, eu falei que era pastor, a mulher já acha que eu tenho dinheiro pra comprar casa, assim, entendeu? Né? Então, hoje no Brasil, pastor ficou associado a isso, entendeu? A um grande CEO, a um grande empresário que vende nada e lucra tudo, né, cara? É complicado, né, cara? Caramba. Mas Complicado. assim, sei lá, no desespero, né? Eu acho que eu vou gravar um vídeo quando terminar a live aqui, clamando, mano. Clamando às autoridades, assim, clamando ao presidente, clamando à ministra. O ministro da Justiça é pastor presbiteriano, é um homem sério. Mano, assim, ó, eu acho que nem eu nem você, como pastores, queremos o Estado regulando nossa fé. Mas o IBGE fala que são 15 mil igrejas por ano abertas, cara, e não tem controle mínimo. Eu peguei o nome desse pastor aí que fez isso, cara, e eu fui dar um Google, mano. Tem 37 processos sobre o cara, mano. Cível, criminal, trabalhista. Mano, um pai de família como eu e você, velho, a gente faz uma bobeira, velho, e vai preso, mano. Parece assim, ó. Parece que os caras aposentam o diabo, velho. Quando o cara usa o nome de Deus em vão, mano. Imagina, velho, 37 processos e o filho de rapariga não vai preso, mano. Aí uma bobeira qualquer de um pai de família, de um homem íntegro, que ele faz, mano. O cara vai preso, acaba com a vida do cara, mano. Eu falo, como assim, mano? Como assim os malandros se tornam invisíveis, cara? É. Mas, Então, assim, Anderson, cara, o que eu tava pensando, assim, minhas loucuras, né? Conjecturando lá no barbeiro. Mano, queremos Estado mínimo na questão da liberdade da nossa fé. Cara, mas deveria haver um órgão religioso, não sei se estatal, para fazer o seguinte, assim, ó. Cara, o tanto de ladrão, velho, de tomador de grana, de tarado, velho, abrindo um CNPJ e colocando uma placa de igreja. É indiscriminado a regulamentação disso aí, entendeu? Então, deveria, no mínimo, na minha opinião, haver um órgão estatal, nem que seja, sei lá, esse órgão estatal vai ser composto por verdadeiros pastores da nação. Coloca mas lá aqui. 5 caras. Então, Uhum. assim, ó, cara, a parada é o seguinte: se essa denominação, tipo, sei lá, 2, 3 abusos no ano e essa denominação não agiu, cara, essa denominação vai ser prejudicada. Do tipo assim, o Estado pode ter liberdade para fechar esse negócio. Sei lá, mano. Mas assim, alguma coisa tem que ser feita, velho. É que assim, ó, o complicado nessa questão, eu já pensei muito. Eu tenho um amigão meu, tu precisa fazer uma live com ele. É o Tiago, ele é especialista em direito religioso. O que que ocorre? De um lado, nós temos falsos pregadores, falsos. Eles não são falsos pregadores, são falsos crentes. Nem para cristão eles são. Mas do outro, nós temos anticristãos no governo. Então, o governo nunca vai usar esse mecanismo para o bem da igreja. O Estado não vai estar querendo o bem da igreja. Ué, pagou aqui. Não vai estar querendo o bem da igreja. O Estado vai querer o bem do Estado. Esse é o grande problema, entendeu?
Então, para mim, é complicado o Estado regular qualquer coisa que envolva a igreja. Qualquer coisa. Só que, o que nós precisamos? De leis firmes que o abusador, sendo cristão ou não, tem que ser preso. O problema é que esse cara, ele faz o que faz, é que o Estado, cara, ele é deficiente, não apenas com o religioso abusador, mas o abusador em si, cara. Nós não temos leis pesadas hoje contra pedofilia, né? Hoje em dia, aí, materiais pornográficos sendo distribuídos ao torto e direito. Cara, eu fico olhando as casas das pessoas. Quanta maldade não ocorre dentro das casas que ninguém tá vendo. Acredito que o que nós sabemos é mínimo. Então, eu concordo contigo, Anderson, mas seria muito bom fazer uma live com o meu amigo Dr. Tiago Vieira. Ele, cara, é sensacional. Eu vou pedir para ele te enviar um livro sobre direito religioso. E, cara, como que o Estado usa isso? Então, nós estamos no meio, e eu sou bem cético, eu não acredito que esse órgão, quem vai definir quem são os bons pastores? Tudo no Estado é na base do conchavo, é na base do quem indica. Ou seja, cara, infelizmente, eu acho um tiro no pé. Nós temos um problema e eu acho que nós criaríamos outro problema se o Estado fosse cuidar disso. O que precisa acontecer, na minha opinião, é uma avalanche de denúncias dentro do povo de Deus. Os pastores abrirem suas bocas, tá? Então, os homens de Deus chamar pelo nome, como acontecia lá com os pais da igreja. Os pais da igreja amaldiçoavam os hereges, os falsos pregadores, de púlpito, né? Tendo noção do que é heresia, né? Do que é esse pecado contra os pequeninos de Deus. Enfim, eu acho que precisamos de mais coragem nos púlpitos. E essas pessoas precisam se ver acolhidas por esses pastores, homens de Deus mesmo. Porque não adianta, cara. Contra o lobo, nós precisamos do pastor, velho. Entende? Agora é o seguinte, Anderson. Tu não tá sozinho, entendeu? E eu imagino que tua cabeça deve estar a milhão, né, cara? Enfim. Eu mesmo. Enfim, cara. Enfim. Eu acredito que nós precisamos fazer isso. Cara, assim, pior que não tá a milhão, não tá pesado, não é pesado, igual eu fiz um vídeo, né? Eu creio que eu fui a vida debaixo da soberana vontade de Deus me construiu para essa hora, né? Uhum. Mas eu sinto saudade de homens. A gente falou isso no primeiro Resista Seu Bosta, né? Cara, as esferas ou as camadas da masculinidade já não existem na igreja, cara. A gente tem que apelar à literatura, à mitologia, ao folclore, às artes, à música, para tentar extrair valores de masculinidade da própria escritura, mas no comportamento prático, cara, dos pastores atuais, cara, um cara usou um termo que eu achei sensacional, o corporativismo do pecado. Cara, Máfia. eu não consigo entender. Então, olha só, sei lá, pastor Cote, pastor extremamente sério no Brasil. Eu não consigo entender, cara. Você entra no Facebook do cara, não tem dia que o cara não surra à esquerda. Todo o problema do mundo para ele é a esquerda. Joia. Eu também sou extremamente contrário à política nociva e desconstrutiva que a esquerda produz. Cara, não tem um pio sobre nada, velho. Não tem um pio sobre as incongruências da igreja. Então, do tipo assim, aí quando Deus levanta alguém para virar a mesa, cara, é do tipo assim, começa um protecionismo institucional, do tipo assim, ó, você pode meter o malho em quem você quiser, mas ai daquele que meteu o malho na igreja. Pô, então, cara, se eu for seguir essa linha de raciocínio, cara, eu vou ter que descartar a própria reforma. Eu vou ter que descartar as rupturas históricas que a igreja viveu. Eu vou ter que descartar os pais da igreja. Eu vou ter que descartar, cara, o apóstolo Paulo dizendo, olha, é necessário fazê-los calar. Eu vou ter que calar o próprio João dizendo, se alguém não traz em si a doutrina de Cristo, não saúde e não receba na sua casa, senão você se torna participante de suas obras más. Então, cara, como honrar uma liderança frajuta, fraca,
cúmplice da morte, patrocinadora da desgraça dentro da Assembleia dos Santos, cara. Porque do tipo assim, quando o problema é do mundo, quando João é espírita, quando, cara, o mal é o outro que pratica, tipo, eles acionam o corpo de Cristo a se pronunciarem publicamente. Agora, quando o problema é nosso, cara, começa um protecionismo institucional. Cara, assim, ó, isso é pesado, cara. Isso é Um máfia, isso é corporativismo. máfia. Isso é máfia. O nome disso é máfia, Anderson. O nome disso é máfia. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Ou seja, qual é o contrário de tu ser cúmplice? Não é ficar quieto. O contrário de ser cúmplice é reprovar. Na Bíblia não tem um meio termo, né? Não tem assim, ou tu aprova, confronta, ou tu fica calado no meio termo. Não. Uma coisa assim que nós precisamos também, Anderson, eu acho nos dias de hoje, nós não vamos ter do nosso lado grandes homens, grandes figuras, porque o sistema ele trabalha para, eu não gosto de usar o termo sistema, mas vou usar. O sistema ele trabalha para manter o sistema, entendeu? Eu acho que tá na hora de convocar os pequeninos de Deus, cara. Os homens aí, sem nome, mas que estão aí vendo essa live, acompanhando tudo e com o coração ardendo, querendo amar sua esposa, amar a escritura. E eu vou te falar uma coisa, assim, que eu aprendi com um amigo meu. E é forte, cara. Cara, é o seguinte, tu nota uma coisa, quando o povo de Israel, presta atenção, ele sai do Egito, cara, Deus faz nunca houve uma geração que viu mais sinais do que aquela geração. Tá? Os teólogos dizem que a geração que mais viu atos portentosos, Deus atuando, foi aquela geração que saiu do Egito. Tá? Viram as pragas, mar abrindo, coluna de nuvem, coluna de fogo, maná, rocha brotando água, enfim, viram muitos atos de Deus. Só que mesmo assim, cara, o coração deles não era de Deus. Então, o que Deus faz? É forte isso. Deus espera eles morrer, meu. Talvez a gente está querendo lutar por uma geração que literalmente, Anderson, tenha que morrer. Talvez o que a gente está fazendo aqui é plantando uma semente que nós nem vamos ver o fruto dela. Talvez a gente está plantando uma semente para a próxima geração. Para a geração que vai vir. Talvez não é forte isso, porque a gente é plantador de igreja, a gente sempre quer, a gente tem uma esperança, mas talvez não haja esperança para essa geração. E vai ter muita gente falando que não, talvez não haja, cara. Talvez a gente está fazendo uma coisa para plantar na próxima geração e não nessa, né? Então, isso é uma coisa que eu fico pensando, se nem Deus fez algo que aquela geração foi mudada, Deus esperou morrer aquela geração para vir outra para invadir e tomar a terra prometida. Então, cara, eu acredito que talvez não haja esperança. E é louco isso, né? É complicado falar um negócio desse, mas talvez essa geração aí... Eu vou te dizer, cara, tem umas crianças aqui na igreja que eu olho para eles e eu fico sonhando. Fico sonhando que eles fossem pastores. Eu olho para eles, eu vejo pastores, eu vejo missionários. Tem 3 meninos aqui na igreja que, cara, os seus pais criam eles tão bem. Eu vejo piedade no coração deles. E, cara, eles são minha esperança, entendeu? Minha esperança está em Cristo, mas eu quero que Deus opere na vida deles para a próxima geração, cara. Porque, meu, hoje em dia, eu vou dizer assim, uma irmã muito querida, uma menina muito querida, meu, veio conversar comigo a semana que passou. O namorado dela traiu ela. Tava namorando. O cara deu uns beijos numa outra guria. Eu disse, cara, esse cara tá namorando, mas também o que esse cara tem de exemplo? Olha os pastores de hoje, né? Tu vive como tu quer, vive de uma forma aí como nenhum brasileiro vive. Os pastores vivem hoje como nenhum brasileiro vive, cara. E tu tá aí, tá nos púlpitos, sendo aplaudido. Esses caras são o ícone, né? Então eu acredito que nós deveríamos... Cara, pode parecer bobo isso,
mas começar um trabalho, às vezes, infantil. Eu tenho comprado muita literatura infantil. Comprei Sherlock Holmes, comprei Moby Dick, comprei Os Três Mosqueteiros, e eu tô tentando ver, cara, tentando trabalhar na próxima geração, entendeu? Não sei, não sei. Talvez seja um pessimismo meu, né? Apesar de eu ter uma esperança lá no fundo de um avivamento, mas talvez não, talvez essa geração tenha que morrer. Que nem a W. Pink. Quando o A.W. Pink morreu, tinha o quê, cara? 4 pessoas no enterro dele. Ele não era conhecido. E hoje todo mundo lê o A.W. Pink, né? Então talvez a gente esteja estocando material, seja uma voz. Talvez levante, talvez... Eu sempre digo assim, eu não sou um pregador na palavra definitiva da coisa, né? Eu sou um cara que pega a Bíblia, explica ela ali e grita, né? Então, talvez o meu ministério vai impactar a vida de um pregador, homem mesmo, diferente, com mais profundidade, com mais poder no espírito, para levantar uma geração aí que talvez eu não tive contato, não consegui. Mas, enfim, cara, eu acredito que talvez essa geração tenha que morrer, entendeu? Talvez essa geração de pastores, de crentes, sabe, se levante uma geração mais madura, uma geração mais comprometida, uma geração mais santa, uma geração mais piedosa. Talvez seja isso, cara. Talvez seja isso, entendeu? Enfim. Mas vamos lá, cara. Só vou acabar com... As pessoas entraram na live aqui de meio-dia para ouvir os caras. Aí... Qual foi? O cara se matou. O que ele estava fazendo antes de morrer? Vendo a live do Anderson e do Jackson. Ah, cara. Eu tenho a mesma fé que você. Mas, cara, eu não consigo, Jack. Eu não consigo entender, mano. Ninguém vai conseguir me explicar como você pode insultar um Deus tão maravilhoso como o nosso. Assim, ó, não é a pregação do perfeccionismo. Cara, nosso Deus é tão, cara, majestoso, tão gracioso, amoroso em suas dádivas para conosco, cara. Que como que a gente tem a coragem de insultá-lo, de feri-lo, Cara, a gente leu essa passagem na nossa última conferência online aqui, de Lucas, né, em Atos dos Apóstolos, dizendo, olha, a igreja comprada com o seu sangue. Eu fico assim, pasmo. E ao mesmo tempo que eu tenho esperança, eu não tenho esperança, porque você percebe que é um vírus generalizado, né? É aquilo que eu sempre digo. E esse vírus generalizado faz uma geração de pastores fracos cobrar a vida de quem está morto e tolerar a morte de quem está vivo. Por isso que eu citei, né? Quando o assunto é política, esses pastores querem cobrar a vida de um Jean Willis. Jean Willis vai dar vida para ninguém, irmão. Tá morto. Se ele não se arrepender e não nascer de novo, o destino dele é o inferno. Agora, esses mesmos pastores que te iludem a cobrar a vida do Jean Willis, um homem espiritualmente morto, de acordo com a nossa fé, tá? Que não estou ofendendo ele, às vezes ele acha que ele está vivo, se ele é candomblessista. Mas na nossa visão de fé, ele está morto. Precisa se arrepender e nascer de novo. Esse mesmo pastor que te adestrou a cobrar a vida de um cara que está morto, também te adestrou a tolerar a morte de quem diz que está vivo. E para mim esse é o assombro, esse é o espanto, para mim esse é o escândalo. Meu Deus, eu preciso combater o homem morto moralmente, politicamente, filosoficamente, é claro que eu tenho. Mas, cara, cobrança da vida cristocêntrica, eu só posso fazer com um irmão e um pastor. Então, assim, a gente está tão em crise que quando há uma confrontação pastoral, a gente diz, mas Jesus não apedrejou a mulher samaritana. Pô, gente, caramba, mano. Assim, ó, eu não tenho nem força para discutir biblicamente com vocês quando vocês colocam a discussão nesse nível. É sério que vocês querem colocar a maneira com a qual a gente trata um pastor com a maneira que Jesus tratou a mulher samaritana? Vocês só podem estar de brincadeira. Vocês só podem estar zombando com Jesus, entende? Então, assim, ó, se há um cansaço em mim, um desgaste em mim, é que a gente não pode mais abrir a Bíblia para conduzir o povo de Deus.
Porque o povo de Deus passou a ser conduzido pelo que acha e pelo que sente, e não mais por aquilo que está escrito, né? Então, olha só, não sei se eu falei isso na última conferência, mas eu já ouvi pastores violentando o texto bíblico que o escândalo é você falar que um pastor caiu em imoralidade, e não a imoralidade dele em si. Spurgeon disse, olha, um pastor só pode ser reencaminhado ao ministério quando o seu arrependimento for tão escandaloso quanto o seu pecado. Parece espetáculo, sensacionalismo, mas quando terminar aqui, dá um Google aí e coloca pedido de perdão de Jimmy Swaggart. Cara, ele pregou em 100 países. Olha só, quando eu assisto aquele vídeo, Deus confirma em meu coração. Pastor é um patrimônio público. Guarda isso, gente. Pastor é um patrimônio público. Sua vida não é mais privada. Seu pecado não é mais privado. Seu arrependimento também não é propriedade privada. Ele é um patrimônio público. Ele deve isso. O Jimmy Swaggart lotou um estádio para ter que pedir perdão ao mundo, e aquilo foi real. Ele pediu perdão aos companheiros de ministério, aos pastores do corpo de Cristo. Ele pediu perdão às pessoas. E, cara, quando ele pediu perdão a Deus, não tem como você não se quebrantar junto. Meu Deus, tu me lavou com teu sangue, tu me redimiu, eu pequei contra ti, me perdoa. E o cara lavado com as lágrimas, é isso. Cara, e ninguém lembra mais do pecado do cara, porque é isso, quando você se arrepende com integridade diante de Deus, né? E assim, o que isso tem a ver com a live, né? Aqui o primeiro dia do lançamento do nosso livro, que é resultado do primeiro Resista Seu Bosta. E olha só, no final, lá no 5º dia, a gente vai falar sobre o livro com você. Hoje a gente vai sortear alguns exemplares, né? E deu vazão agora à 2ª edição desse encontro online aqui que a gente faz sobre masculinidade. Pô, no primeiro a gente esculhambou com você, mas o segundo a gente quer adubar você, é o segundo nível desse. Pô, o que fazer depois que eu descubro o meu problema e quero mudar? Cara, descobrir pelo que você tem que morrer. Quando você vai começar a entender que você é um homem, quando você começar a entender que Deus quer a sua morte, quando você estiver disponível para morrer, aí você começou a descobrir sua masculinidade, porque você começou a descobrir o seu propósito. Cara, quando você se torna homem, você está disposto ao sacrifício. Quando você está disposto ao sacrifício, você está disposto para morrer. Só vive, de fato, o evangelho quem vive disposto a morrer. Quero viver. Viver é Cristo. Mas se morrer, para mim é lucro que eu encontro o meu Senhor. Então, é uma vida plena porque tem disposição para a morte, em nome do Senhor. Aí você começou a desenhar o que eu defino como masculinidade. E para encerrar, eu queria ler um texto de Paulo aqui aos Colossenses, dizendo isso. Isso aqui é masculinidade bíblica. Isso aqui é o ápice da masculinidade bíblica. Colossenses 1:24. Alegro-me agora nos meus sofrimentos por vocês. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu povo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A esse quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cara, 3 vezes aqui, Paulo dá a pista do destino da masculinidade dele no ofício ministerial. Me alegro nos meus sofrimentos por vocês. O destino do sofrimento é glorificar a Deus no outro. Ele diz, o que resta do sofrimento de Jesus para o aperfeiçoamento da igreja, que se cumpre em mim. Me foi confiado da parte de Deus em favor de vocês. Então, olha só, gente, não existe masculinidade, ministério, sacerdócio pastoral que não tenha por destino outro.
Cara, por isso que a gente se quebranta, a gente se irrita. Se a gente já se irrita e se quebranta com um homem comum, imagina um pastor fazendo bobeira em nome do Senhor, É. sendo que o ministério tem por destino o outro, a dignidade do outro. Então, quando um homem comum, cara, desonra Cristo fazendo mal ao seu próximo, sua esposa, seus filhos e tal, cara, imagina um cara dizendo que é pastor, cara, fazendo mal ao povo de Deus, sendo que o destino do ministério é amar o outro, é amar ao próximo, é imprimir o caráter de Cristo Jesus no outro por meio dos sacramentos, da pregação do evangelho, das missões, da evangelização, cara, da pregação bíblica. E a nossa esperança, né? Talvez a gente não veja o jogo zerado enquanto a gente viver. Mas a nossa esperança, cara, é saber que Deus, em sua soberania, está usando nossa vida de alguma maneira para levantar esses anônimos aí por aí. Cara, sei lá, do mainstream, né? Do suprassumo, eu não tenho esperança, não. Do palco, eu não tenho esperança. Eu tenho esperança naquele menino que é um excelente pastor de animal no fundo do quintal de seu pai, e Deus diz, escolhi o rei de Israel. E chama um profeta e diz, vai lá na casa do camarada que eu escolhi. Cara, e Deus não escolheu a partir do diploma. Deus escolheu a partir da disposição do coração, que era glorificar o nome do Senhor. Né? Uma coisa que eu queria dizer aqui, para quem está vendo, só fechar uma coisa, que quando tu falou sobre Jim Swaggart, sabia que os estudiosos que estudam feição, postura, eles usam sempre o exemplo do Jim Swaggart, daquele vídeo, como um arrependimento genuíno, né? Então, quando alguém está muito entristecido pelo que fez, sempre aquilo é usado em polícia, FBI, enfim, eles usam sempre aquilo para descobrir se a pessoa está realmente arrependida, porque aquilo é o modelo de arrependimento que pessoas que estudam as faces aí sabem. Uma coisa que eu queria falar para quem está vendo essa live aqui é que talvez surja no coração de alguns homens aí uma disponibilidade para pecar. Então a galera pergunta assim, mas onde está a igreja? Onde está isso? Cara, a igreja, ela continua linda, né? Apesar desses lixos dentro da igreja, desses imundos dentro da igreja, ela continua linda. E vai ter pessoas que vão dizer assim, não, mas é o joio, não tira o joio. Primeiro, que o texto bíblico diz que o campo é o mundo, o campo não é a igreja. É nosso dever, sim, tirar o joio de dentro da igreja, tá bom? A gente só não faz quando a gente não vê, ainda não pegou. E talvez tem gente vendo essa live aqui, e talvez você que está vendo essa live, você vive uma vida imunda, colocando a culpa naquele pastor imundo. Só que tu e esse pastor irão dar conta diante de Jesus. Tu e esse pastor irão para o mesmo inferno. Então eu quero dizer para todos que estão vendo essa live, não baseie os seus pecados, não baseie a sua vida imunda que você vem vivendo, tá bom? Porque o pastorzinho fulano de tal fez aquilo, ou fez o outro. Ele é um lixo. E tu vai ser também? Então, tu tem homens de Deus para se espelhar, tu tem a Escritura, os santos apóstolos, tu tem homens de Deus para ler, para buscar. Nada justifica você viver como um bosta. Nada justifica você viver como um lixo. Então, nós estamos vendo o apóstolo Paulo aqui. Uma curiosidade, né, é que Paulo não viu o trabalho dele, o Anderson, ele não viu o trabalho dele prosperar sobre os judaizantes. Os judaizantes são vencidos na história da igreja. Chega no finalzinho ali, começo do segundo século, tu já não tem mais o problema dos judaizantes. A igreja triunfa. Só que Paulo não viu. Toda a luta de Paulo, Paulo morre em 63, 62, depois de Cristo, mais ou menos. Então, a igreja vai lutar aí mais uns 50 anos, 60 anos contra os judaizantes, mas eles perdem. A igreja triunfa. Então, eu quero dizer a todos que estão vendo aqui, sabe? Talvez a gente não vai ver o fruto do nosso trabalho. A gente não vai ver, a gente vai fazer como o pessoal lá de Hebreus, saudar a promessa de longe. Nós vamos só abanar para ela, entendeu? Nós vamos só ver, assim que nem Simeão, pode despedir o teu servo em paz.
né? Porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Não viu tudo, mas viu o comecinho ali de Jesus, né? Então, deixando claro para as pessoas aqui, quem está vendo essa live, o mesmo Deus que vai julgar esses pastores e não vai pedir permissão para ninguém. Não vai ter votação, não tem democracia no reino de Deus. Não vai, mas eu acho isso. Tem um monte de gente que acha um monte de coisa no inferno, tá bom? O certo é o certo e o errado é o errado. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. E daí as pessoas ficam falando assim, eu fico vendo nessas redes sociais. Ah, Anderson, e quando tu cair, eu quero ver se tu vai encontrar misericórdia. Primeiro de tudo, obrigado a você que fica torcendo, fazendo batuque, banda evangélica, pro cara cair. Chego a quase cruzar, assim, fazer uma figa, né? Vai e cai, imundícia. Primeiro de tudo. Segundo, cara, nós não estamos falando que pastores não podem ser perdoados. Pelo contrário, nós estamos falando que tem que ser jogado limpo, cara. Ó, eu não vou citar o caso do pastor aqui, mas é fenomenal isso aqui. Um pastor do Rio de Janeiro, de uma enorme igreja, reuniu a igreja, Anderson. Eu não sei se eu já te contei esse caso. Eu tô falando porque uma ovelha minha aqui da Vintage congregava lá, tá? E é um homem de Deus, tu conhece ele. E esse cara reuniu o povo e ele disse o seguinte, irmãos. Tô reunindo vocês, tô com a minha esposa aqui, porque uma namorada minha da minha infância, da minha juventude, eu encontrei ela, ela entrou em contato comigo, nós nos encontramos, nós comemos alguma coisa, não aconteceu nada, não fizemos nada, mas algo bagunçou aqui dentro e eu não tô bem. Imagina isso, cara. O cara não tinha feito nada. Vocês podem ficar tranquilos, nem toquei nessa mulher, mas eu não tô bem. E eu preciso ficar um tempo retirado da igreja. E ele foi excluído, disciplinado, de uma forma que os presbíteros cuidaram dele. Em 1 ano ele voltou ao pastorado. Mas quem tu conhece que joga limpo desse jeito? Você. A gente não tem. Não temos hoje. Você, o Dinho, o Cal, Claro, o Ditz. Cara, Então, assim, ó. Hoje, e olha que eu rodei 25 países nos últimos 3 anos. Eu conto numa mão. Cara, e o Mark Driscoll, claro, né? Pra mim é o sim. primeiro. Sim, Tipo assim, mano, quando você chegar com um boleto dizendo, ó, cara, o cara já falou o que rolou, mano. É isso que eu tô falando pra você, mano. Isso é integridade pastoral, mano. Isso é integridade pastoral. Cara, eu não preciso fazer pra ter feito. E, cara, se Deus viu minha disposição do coração, cara, é isso. Isso traz cura pra igreja e eleva o nível. O cara não perde autoridade, cara. Ele não ganha. perde. Exato, a igreja não exato. esvazia, ela enche, cara. E outra. A minha mãe, cara, deixa eu contar um negócio aqui. A minha mãe, quando ela passava do limite batendo em mim, eu me lembro, cara, às vezes eu dentro do quarto chorando. A minha mãe, eu era criança, a minha mãe entrava no quarto, Anderson, e ela pegava minhas mãos assim, ó, e ela começava a chorar e ela dizia assim, ó, perdoa, mãe. Perdoa, mãe. A mãe tá irritada, a mãe descontou em ti. E ela me abraçava, Anderson, eu abraçava ela e nós dois chorávamos junto. E ela nunca perdeu a autoridade dela. Nunca. Nunca. Isso eu aprendi com a minha mãe, que nem na época nem era crente. Deixa eu dizer um negócio, cara. O pastor não perde autoridade jogando limpo. Jogando limpo. Entendeu? Não perde. Os caras chegam pra mim uma vez. Chegou um cara com um vídeo e mostrou um vídeo no WhatsApp. Quando tu não baixa, ele fica meio nuviado. E tinha ali, dava pra entender que tinha alguma cena de sexo se tu clicasse. E daí quando ele mostrou pra mim, eu disse assim, cara, apaga isso aí. E ele, que isso, meu? Eu disse, o cara ficou meio assustado comigo, sabe? E ele, olha o que o cara me mandou. Eu disse, não, apaga isso aí, meu. Apaga isso, é sério. Por quê? Eu disse, porque, cara, nós somos curiosos. Eu sou curioso. Então a radicalidade, às vezes, que eu tô jogando contra o pecado, é porque eu sou fraco. E às vezes os caras ficam assim, não, eu sou forte, eu sou isso. Não, cara.
Não é essa postura que está precisando. E as pessoas estão achando, não, se o cara não jogar limpo, se o cara não admitir, e nós estamos criando uma caça de super-heróis, entendeu? Uma caça de super-heróis. Só que isso aí cai, cara. O que a gente está pedindo desses caras não é, cara, abandona tudo. Não, claro, eles deixam chegar num ponto que tem que abandonar tudo mesmo. Eles vão escondendo. Ninguém pode pastorear eles, ninguém pode tratar eles. Entende? Nós temos aqui sou eu e mais 4 pastores, somos 5, né? E, cara, é direto, perguntas aqui no nosso aconselhamento, perguntas em cima, assim, sabe? Em cima. Perguntas pesadas, o cara prestando conta, assim, tipo, cara, discuti com a minha mulher, ou na hora, um dos pastores discutiu com a mulher dele, ele ligou para outro pastor, ligou assim, cara, a gente não tá bem aqui, estamos discutindo agora, eu não vou ligar pro Jack, é a folga dele, e entrou na live com o pastor ali, o pastor conversando, mediando o relacionamento do outro pastor. E a gente não tá preocupado em querer parecer, minha família tem que ser a família de comercial de margarina. Não. E esses pastores perdem, eles perdem a oportunidade de ensinar o povo como que se arrepende. Porque eu te interrompendo, o que eu lembrei, eu vou esquecer. Um reverendo presbiteriano, esqueci o nome, está salvo aqui o artigo, talvez eu vou republicar. Falando do caso dessa pastora do Rio de Janeiro, que é deputada federal, que possivelmente mandou matar o próprio marido. Cara, o artigo do reverendo foi extraordinário, né? Uhum. Assim, não é onde essa mulher caiu, porque um dia ela foi evangelista no presídio, cara, amou a Deus, fez grandes coisas importantes para Deus. A pergunta não é onde ela caiu. A pergunta é quando ela deixou de se arrepender e acumular seus pecados. Exatamente. Cara, na verdade, assim, todos nós podemos chegar nisso aí. Todos nós. Todos nós. Então, homens que estão vendo aqui, primeiros sinais, a gente tem que notar, tem uma música do Casting Crowns, que o nome dela é Slow Fade, ou é queda lenta. A queda do cristão, ela não é, cara, pra tu chegar a matar alguém, adulterar, a coisa já vem a ladeira abaixo, às vezes há anos, às vezes décadas. Então, nós temos que cuidar nosso coração, palavra, oração, prestação de contas, abrir o peito, não tô bem, as coisas não estão legais, entendeu? Tô tendo fraqueza nisso, estou me sentindo mais fraco, sabe? Um rapaz chegou aqui para mim aqui da igreja e disse assim, olha, pastor, eu tô há 2 anos longe da pornografia, mas essa semana eu estou, assim, com muita vontade de consumir pornografia. Sabe? Eu falei pra ele assim, eu chamei os homens e eu disse, cara, quem é que abre o peito? Abre o peito antes da coisa ocorrer, antes da coisa acontecer. Reúne os pastores, velho, ora por mim. Eu não quero cair, eu não quero desonrar o nome do Senhor. Tá acontecendo isso. Se não, olha isso aqui. Uma vez uma moça me chamou no bate-papo do Facebook, falou umas besteiras pra mim. Na hora, quando a moça falou, o bagulho já deu um negócio dentro assim, esse cara, isso não tá bom. Chamei minha mulher e disse, olha o que ela acabou de escrever pra mim. Eu não tinha respondido nada. Só mostrei pra ela. Olha o que ela... Vou bloquear ela agora. Bloqueei ela. Por quê? A gente é homem, cara. A gente é homem. A gente é limitado, entendeu? Então, nós precisamos, cara, de uma transparência, entendeu? Ler a escritura contra si, não abandonar o teu horário de oração, não abandonar a palavra de Deus, não abandonar congregar. Hebreus diz, cara, que nós deixamos de congregar, nós desanimamos. Então, eu noto uma coisa, eu leio Atos dos Apóstolos, os apóstolos recém apanharam, eles estão todo quebrados. Para onde eles vão assim que eles são libertos? Eles vão se encontrar com os irmãos. Eles vão lá, vão se encontrar com os irmãos. Os irmãos recebem, eles vão dobrar o joelho, eles vão orar. Por quê? Porque antes de um curativo para o soco na cara que eu tomei, antes de uma tipóia para uma fratura, antes disso, eu preciso da comunhão, cara. Os apóstolos não são ilhas. Se os apóstolos da Bíblia precisavam de comunhão, imagina nós, cara. Os caras escreviam a palavra, entendeu? Imagina nós. Então nós precisamos estar firmes,
sendo encorajados, sendo animados, porque senão, cara, essas coisas, um assassinato, meu, cara, João vai dizer que a base do assassinato é o ódio. Quanto ódio já não havia? Quanto ódio? E quanto ódio às vezes já não pode haver dentro do nosso coração, cara. Então os homens que estão aqui, meu, pra você deixar de ser um bosta, e a gente parte do princípio que você já tá caminhando além disso, entendeu? Você precisa, ok, deixei as coisas que eu fazia pra trás. A grande questão, eu tenho pensado nisso, não é, beleza, largou o teu pênis, largou a pornografia. Tá, mas o que a tua mão tá fazendo agora? Ou a tua mão não tá fazendo nada. Ou seja, eles chegam assim, pastor, as esposas bem felizes. O meu marido, agora ele não vê pornografia, ele cuida da gente. Tá legal, legal, que bom. E eu recebo testemunho direto. Agradeço ao senhor, ao pastor Anderson, que bom, que bom. A questão não é o que a tua mão largou só. A questão agora é o que a tua mão tá fazendo. Ou seja, tu tá te envolvendo com justiça, tu tá te envolvendo com plantação de igrejas, tu está te envolvendo com o avanço do reino de Deus, tu está te envolvendo com missões, tu está te envolvendo com o cuidado dos mais fracos, sabe? Eu disse, a gente está com uma irmã aqui, uma irmã bem jovem, e ela está com leucemia. Eu reuni a igreja, assim, pregando, abri uma lacuna na série de sermões de Apocalipse, e eu preguei e disse, eu vou dizer um negócio para vocês. Falei de ti no sermão até, Anderson. Eu disse, eu vou falar um negócio para vocês. O sangue dessa irmã tem que ser proporcionado, provido pela igreja. Então ela não tem que correr atrás de sangue nenhum. Nós temos sangue suficiente para cuidar do banco de sangue dessa irmã. É o mínimo nosso. Aí levantamos um diácono e uma diaconisa para cuidar disso. E disse, não, chega, cara, chega. Ou seja, a questão não é o que tu largou. Falei para os homens. A questão é agora com o que tu está envolvido. Tu estava envolvido com as obras das trevas? Ok. Tu abandonou elas? Ok. Tá, o que tu está envolvido agora? Com o que tu está envolvido? Não, ou tu tá só no neutro? Não, eu larguei isso. Cara, a casa vazia, ela é óbvio que demônios muito mais poderosos vão vir. Jesus falou isso aí. Então, homens que estão vendo essa live, Jesus fez uma obra na tua vida. Jesus literalmente expulsou demônios da tua vida. Essa casa tem que estar cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, para que demônios mais poderosos não voltem aí. Para que, como dizia, era Lutero, ele dizia que quando o diabo batia a porta do coração dele, ele pedia, Jesus, atende lá, abre lá a porta. Quando o diabo bate, Jesus vai e abre a porta. O que tu quer aqui? Nós precisamos estar cheio de Cristo. Que foi o que tu falou, tu leu em Colossenses capítulo 3, verso 16, eu acho, diz, nós devemos nos revestir de Cristo. Imagina Jesus como sendo uma roupa e tu te vestindo com ele. Tu tá te vestindo. Imagina um macacão, assim, um tip-top aí, tu que talvez tem algum homem aí que ainda usa tip-top em casa, né? Tip-top do Star Wars, tomando teu leitinho aí. Imagina um tip-top, um macacão enorme de Jesus, e tu te vestindo de Jesus, entendeu? E Paulo diz que eu faço isso quando a palavra habita ricamente no nosso coração. E num texto idêntico lá em Efésios, ele fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A ideia de ser revestido de Cristo é a ideia de ser cheio do Espírito. O Espírito por dentro, Cristo por fora. Ou seja, é desse jeito que a gente vence. É desse jeito, sabe? Quando eu não tô com vontade de orar, aí que eu vejo. Eu tô precisando orar. Então quero dizer para vocês, vou falar uma coisa aqui. Vou falar duas coisas. Primeiro, eu leio Bíblia todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Leio Bíblia sozinho, leio Bíblia com a minha família. Eu sou pastor da grande igreja de Deus, mas eu sou pastor da pequena igreja, que é a minha casa. Porém, tem dias que eu não quero ler. Tem dias que eu não quero orar. Tem dias que eu não quero nem ouvir o nome de Jesus. Eu tô cansado, a minha mente está cansada. Mas nesses dias eu vejo, hoje é o que eu mais preciso. Hoje eu sou mais carente. Hoje é que eu mais preciso do nome de Jesus. Então tem dias assim, tem dias que algumas coisas da Bíblia, eu tô cansado e eu penso assim, cara, provavelmente, eu pareço louco aqui em casa, eu penso assim, eu tô cansado,
Mas a palavra de Deus reanima. E eu não estou sendo reanimado agora. Tem alguma coisa aqui. E às vezes vem um pensamento, não lê a Bíblia agora, não vai morrer. É que nem a desculpa do gordo. Ah, tu vai comer só isso aí, tu não vai engordar. Tá entendendo? Ah, não, um dia só. O que faz? Aí eu penso assim, aí eu faço bem assim, ó. Eu tô aqui na minha sala, às vezes eu tô sentado ali, e eu tô lendo a palavra e começa a bater um sono, lendo a palavra. Aí eu penso assim, o diabo tá aqui. Não, pode parecer loucura. Eu penso assim, o diabo tá aqui. O diabo tá aqui. E eu me levanto, eu me levanto, cara. Eu me levanto e eu digo assim, Satanás, escuta bem o que eu vou dizer. Eu te repreendo em nome de Jesus. Pode parecer loucura. As pessoas vão dizer, os reformados de hoje em dia vão dizer, não, Jackson é neopentecostal. Lutero ia estar junto comigo, expulsando demônio. Entendeu? Que reformado bom é reformado que expulsa demônio. Ou seja, cara, tu tem que ter noção. Nós somos seres caídos. A única razão que eu vou estar de pé amanhã é porque Cristo está dentro de mim hoje. A única razão que eu sei que eu vou estar querendo amanhã e não vou blasfemar contra o nome de Jesus é essa. Agora, eu preciso entender. O diabo quer me esmagar vivo. Entendeu? Cortou aí. Voltou? Voltou. Então, enfim, cara, não tem tempo, cara. A gente está numa guerra, entendeu? Enfim, os homens que estão vendo aqui não se escondam atrás desses pecados desses homens. Não se escondam atrás. Ah, mas a igreja está passando por grandes problemas, mas nós precisamos nos levantar. E Deus não tem um plano B, não tem uma igreja por trás. É a igreja, entendeu? Quando eu leio Apocalipse, eu estou pregando Apocalipse lá, o que está no final é a igreja. Então algo tem que acontecer nessa igreja. Essa igreja vai ter que amadurecer. Talvez não seja na nossa geração, seja na outra, enfim. Mas ela vai ter que amadurecer. Ela vai ter que pegar e dizer, cara, pastor, com todo respeito, nós estamos arrancando o Senhor do púlpito. Nós não estamos pedindo, não, nós estamos arrancando o Senhor do púlpito. O problema é o seguinte também, Anderson, como que um cara, pastor de uma igreja de mais de 1000 membros, se passa com uma menor de idade? Não tem nenhum homem nessa igreja, cara. Tu nota isso? É interessante para esses caras ter um pastor assim, porque daí o pecado deles está de boa, entendeu? Na verdade, é tudo uma grande jogada, é tudo bom. Afinal, o pastor faz as dele, eu faço as minhas. Entendeu? Mas não tem nenhum homem lá, meu, pra catar esse cara, velho. Não tem um grupo de 3, 5, 4 homens pra na chegada da igreja levar esse pastor para uma sala, sentar ele e conversar assim, pô, a gente tá sabendo o que o senhor tá fazendo. Não tem, cara, não tem, meu. Enfim, a igreja paga o preço por ter emasculado os homens. Toda igreja que emascula, que castra os homens, ela vai pagar um preço muito alto. Muito, muito, muito alto. Muito alto. É triste isso. Felizmente. Eu vou falar um pouco disso mais nos próximos dias, mas foi a palavra que o Senhor me deu, né? Isso parece muito loucura, mas quando eu penso igreja como país e como cidade, quando eu penso igreja biblicamente, seja em Israel, seja no Novo Testamento, Deus me trouxe ao coração com muita solidez Isaías 39. Sabe o que aconteceu, Anderson? Por isso eu levantei um cara como você, para confrontar e empurrar mesmo alguns de vocês ao arrependimento. Vocês condenaram a geração de vocês a serem emasculados. Essa onda de homossexualidade dentro da igreja é maldição espiritual pela imoralidade sexual dos pastores. Há uma autorização. Eu bato essa aqui na maçonaria, cara, real, e olha que eu não sou esse cara de mística, não. Amigo, a tua pornografia não diz respeito só a ti. Tu autorizou espiritualmente demônios caçarem tua geração. Sim. Acabou. Então, olha só. O rei Ezequias, Deus falou isso, olha. Você precisa confrontar os pastores porque, assim como Ezequias, vocês amaldiçoaram o legado. Abriu os tesouros aos babilônios. O profeta Isaías perguntou, quem são? Babilônios. O que você mostrou? Tudo. Palavra do Senhor. Tuas mulheres serão violadas, teus filhos serão levados eunuco à Babilônia.
Vai ser agora, durante o meu reinado? Não. Próxima geração. Boa é essa palavra. E esses pastores imorais estão nessa. Se não tem dano para mim, pouco me importa a igreja do meu filho, a igreja do meu neto. Exatamente. Tanto que... Eu vou ter que correr aqui. Tá. A gente vai ter que deixar o gostinho para amanhã de quero mais, que chegou aqui um compromisso que eu tenho em casa. Vamos voltar amanhã nessa palavra de Isaías. Fechou. Tá bom? Tamo junto. Pessoal, baixa o Telegram. Quem já tem um Telegram, procura o grupo lá. Resista, seu bosta. Você só vai ter o acesso ao livro se você entrar nesse grupo lá. Beleza? Entra, que a gente vai mandar todas as informações sobre o livro Discipulado Masculino. Beijão. Amanhã ao meio-dia, segundo dia do Discipulado. Tamo junto. Falou. Valeu. Valeu.